Meu nome é Jaqueline Luana Hofmeister, eu sou formada em Pedagogia, tenho a graduação em Pedagogia e no momento eu faço pós-graduação pela FURG, pela Universidade Federal de Rio Grande, pós de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação. Bom, eu realizei um plano de aula baseado na metodologia de projetos de aprendizagem na escola onde eu trabalho. Eu não tive dificuldade em fazer o projeto porque eu já trabalho com a turma e a turma com a qual eu realizei o plano de aula é uma turma de pré, com a idade de 4 a 5 anos, tá? E na Escola Municipal de Educação Infantil Azaleia. Então, ao elaborar o plano de aula, então eu levei 2 horas para executar ele. Eu envolvi toda a turma, todos participaram. Os objetivos dos projetos de aprendizagem é fazer todo mundo, todos da turma, opinar sobre aquilo que gostariam de aprender. Partir da escolha deles, aquilo que eles gostariam de aprender. Então, como que eu realizei esse plano de aula? Quais os recursos que eu utilizei? Eu utilizei cola, tesoura, papel pardo, lápis de cor, giz de cera e o notebook. Então, o recurso tecnológico que eu utilizei, então, foi o notebook. Pelo motivo da escola não ter outros recursos tecnológicos, eu levei o notebook de casa para a escola para utilizar lá. Então, como que eu realizei esse projeto de aprendizagem? Eu cheguei na sala, levei os cartazes, sentei os alunos em 5 grupinhos, para eles não ficarem sentados sozinhos, em mesinhas redondas. Então, eu perguntei de um por um o que eles gostariam de aprender, o que eles gostam de aprender. Aí, cada um ia falando o que cada um gosta de aprender ou gostaria de aprender, eu ia anotando o que cada um gosta. Depois de ter questionado toda a turma o que eles gostam ou gostariam de aprender, eu utilizei revistas coloridas, entreguei uma revista para cada um deles, cola, tesoura, e eles recortaram o que eles gostariam de aprender. Então, eles recortaram animais, recortaram letras, números, paisagens, água, eles recortaram, inúmeras coisas eles conseguiram recortar. Só que alguns não conseguiram achar aquilo que gostavam. Por exemplo, as meninas muitas não acharam flores, elas gostam de flores, outras gostam de boneca, de histórias ilustradas, de contos de fadas. Então, eu fui pesquisando na internet, então, com a ajuda do notebook, essas características dessas coisas que eles gostavam e não encontraram nas revistas. Então, depois que eu tinha mostrado todas essas imagens no notebook para eles, eu agrupei eles conforme os interesses de cada grupo. Por exemplo, o grupo dos animais, os que gostavam de animais, eu coloquei todos no mesmo grupo. O grupo daqueles que gostam de conto de fadas, eu coloquei em outro grupo e assim sucessivamente. Então, o que eu tive que auxiliar eles? Na hora de definir o projeto de cada grupo, porque eles têm dificuldade em entrar em um consenso por causa da idade deles, eles ainda têm apenas de 4 a 5 anos. Então, foi necessário eu e mais uma outra professora para conseguir fazer essa mediação entre os grupos, né, dentro dos próprios grupos, porque a dúvida deles era, eu quero estudar aquilo que eu quero, mas o outro queria estudar aquilo que ele queria. Então, eles teriam que entrar num consenso para estudar aquilo que todos eles queriam estudar e, no final, atender todas as necessidades daquele grupo, ou seja, não deixar nenhum conteúdo e nenhum assunto de fora de nenhum aluno e abranger todos os conteúdos que eles gostariam de estudar em um só projeto por grupo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um cartaz por grupo, onde foram as imagens e as figuras desses alunos que eles gostam de aprender, e aqueles que não encontraram, então, eu deixei o notebook aberto para que eles desenhassem, fizessem o desenho no cartaz daquilo que eles gostariam de aprender. As dificuldades que eu encontrei
foi a dificuldade que eles têm de aceitar a opinião do colega. Muitas vezes eles são muito restritos às suas próprias opiniões, eles não querem ouvir a opinião do coleguinha, então foi um pouco difícil no começo, mas depois eles iam entendendo que cada um ia ter sua vez de falar, que cada um ia poder opinar e o mais importante, que cada necessidade, cada assunto que eles gostariam de estudar ia ser atendido mais tarde. Então, para minha prática educativa, o que eu levo para minha prática educativa? Hoje eu estou trabalhando projetos dentro das escolhas que eles mesmos fizeram naquele dia. Esse plano de aula foi colocado em prática no dia 10 de abril, então, e desde esse dia eu estou trabalhando projetos que estão relacionados aos interesses que os alunos colocaram naquele plano de aula do dia 10 de abril. Então, o que mais eu trago para a prática? Que da mesma forma como nós, professores, gostamos de escolher os nossos projetos, é importante também nós deixarmos nossos alunos participar da escolha daquilo que eles gostariam de aprender. Então, eles já podem se sentir críticos, se sentir autônomos, eles já têm autonomia para escolher e eles se sentem muito importantes fazendo isso. Eles gostam disso, eles gostam de participar, de ter a sua opinião aceita, de ter uma opinião formada, eles gostam disso. Então eu via neles a alegria que eles tinham em participar dessa escolha de projetos, né, de quais projetos nós iríamos trabalhar. E mais legal ainda é que eles podem ver que isso está sendo colocado em prática no dia a dia. Bom, as referências bibliográficas que eu utilizei para a realização desse plano de aula foram as referências que o próprio curso, que a própria disciplina de metodologias educativas proporcionou até aqui. Então, eu utilizei o material que a gente deveria ter lido, nós lemos, aí esse material eu utilizei para pesquisar sobre o que é projeto de aprendizagem, para pesquisar como se faz um projeto de aprendizagem, como se aplica. Então, a referência é no próprio conteúdo da disciplina de metodologia de aprendizagem. E eu aprendi muito e continuo colocando em prática aquilo que a disciplina de metodologia de aprendizagem tem me ensinado até aqui.